Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra aqui que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo 23. Eu vou ler do versículo 1 em diante, alguns versículos. Mateus, capítulo 23, versículo 1 em diante, que diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos não, nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Até aqui no versículo 12, meus amados irmãos, essa palavra aqui ela é uma palavra muito desenvolvida, de uma memória de fábula, que automaticamente, nós sabemos que os escribas e fariseus eles têm uma credencial de devastação, de incredulidade. Por quê? Nós sabemos, meus amados irmãos, que nós estamos numa geração difícil de se entender por causa, que muitos estão se organizando de fazer a sua própria vontade, criando as suas próprias fábulas, desenvolvendo o seu próprio sermão segundo, a sua própria vontade. Nós estamos num tempo em que a palavra de Deus ela está sendo pregada, de forma natural. As pessoas não estão muito mais se envolvendo, na santificação, no mestrado de paz, no amor, no perdão, na alegria, na santificação. Deus, ele sempre tem nos dado a oportunidade para nós viver em comunhão. Nós temos sempre, uma perda de memória por causa, das obras da carne. Pessoas que muitas vezes, usam a palavra para benefício próprio, para usar segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria naturalidade pecaminosa. Mas aqui nós vamos entender sobre quem é Moisés, quem era Moisés. Nós sabemos que Moisés era o legislador, que também era juiz. Moisés também era um profeta, Nós sabemos que Moisés ele era aquele que tinha uma grande responsabilidade, de passar toda a informação da lei. Nós sabemos que Moisés, escreveu os primeiros 5 livros, foi Moisés, o Pentateuco,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio foi escrito por Moisés, pela permissão de Deus. Então, aqui nós vemos que há uma interrogação de pergunta sobre essa cadeira de Moisés. Aqui está falando que os escribas e fariseus, o próprio Cristo anunciando que eles se assentaram à cadeira de Moisés, para o quê? Para julgar segundo as suas próprias atitudes. Quando fala de sentar, significa aquele que tem uma grande responsabilidade de governo. Moisés era aquele que estava numa organização de passar toda a lei de forma dinâmica. Moisés ali, ele ensinava como guardar a lei, como eles deviam se comportar, a cada um que recebia as informações, os estudos escatológicos. Eles precisavam fazer de acordo com o ensinamento da lei. A gente vê que os escribas e fariseus agora eles vão querer administrar, querer tomar uma posse da cadeira de Moisés, ensinando as suas próprias fábulas, porque Jesus está dizendo que fazei o que eles dizem, mas não pratiqueis, não fazei o que eles fazem. Quer dizer que automaticamente o que eles dizem é algo de paz, mas a prática que eles faziam não era uma prática que trazia salvação. Eles diziam coisas boas, mas quando eles na prática eles estavam negando a essência de Deus, fazendo a sua própria vontade, Eles eram aquele que tinha uma responsabilidade de passar, de ensinar. Os escribas e fariseus é o mestre da lei. Só que eles deixavam para trás uma tão grande e imensa responsabilidade, que era trazer às pessoas uma credencial de responsabilidade de uma verdadeira palavra de salvação. A gente vê, meus amados irmãos, que aqui no versículo, a gente vai ver no versículo 16, diz assim: ai de vós, guias cegos, que dizem, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Versículo 17: insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Aqui a gente vê, meus amados irmãos, que nesse versículo 16 e 17, os escribas e fariseus estavam preservando mais o ouro do santuário do que o próprio santuário. Entendeu? Então aqui Jesus está dizendo qual é o maior, Então qual é o maior? É o ouro ou o santuário? Insensatos, ele diz assim, versículo 17. Pois qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? Então, eles estavam preservando aqui automaticamente o ouro, benefício próprio, benefício que iria mudar a sua própria credibilidade. Eles estavam preservando mais o ouro do que os santuários. Então, eles sempre buscavam algo que ia beneficiar ele próprio. Aqui no versículo, automaticamente, versículo 18 diz: e dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar,
fica obrigado pelo que jurou. Então, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então aqui ele vai sempre, os escribas de fariseus estavam beneficiando somente, né, aquilo que iria beneficiar a sua própria, né, vontade. Eles estavam preservando a oferta, né, mas não preservavam o altar, né? Então o altar é melhor que a oferta, porque o altar ele santifica a oferta, né? E também o santuário é melhor que o ouro, porque, né, automaticamente o santuário é a parte que vai santificar o ouro, é a parte mais de credibilidade, é alguém que busca a salvação, é alguém que busca automaticamente, né, a santificação. Então o melhor é obedecer do que sacrificar. E você vai ver no versículo 19, cego, pois qual é a maior oferta ou altar que santifica a oferta? Versículo 20, portanto, quem jurar pelo altar, jurar por ele e por tudo que nele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então, né, a visão dos escribas de fariseus era que eles beneficiavam as coisas naturais para a sua própria vontade, para o seu ego. Eles não beneficiavam o espiritual, o amor, o perdão, a paz, a esperança, né? Eles buscavam sempre, né, aquilo que eles queriam fazer na sua própria vontade. Então, meus amados irmãos, que nós possamos a cada dia buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, eles sempre buscavam fazer a sua própria vontade, viver de acordo com a sua própria vontade, mas não buscavam primeiramente o reino do céu. Preservava somente aquilo que para eles era certo, né? Fazer a sua vontade, buscar somente aquilo que eles achavam que era certo. Eles faziam o prosélito, né? Eles viajavam em busca de almas, e quando a alma era convertida, né, eles desprezavam, em vez deles automaticamente, né, passar a palavra de salvação, o amor, né, eles ensinavam uma doutrina segundo o seu próprio entendimento. Então, essas pessoas, elas não eram automaticamente libertas, mas elas ficavam presas numa doutrina de incredulidade. Então, né, 2 vezes mais ela é jogada no inferno. Por quê? Porque quando ele recebeu a palavra, né, a palavra não era a palavra de salvação. Ele recebeu uma doutrina segundo, né, a capacidade natural. Eles ensinavam a doutrina segundo a sua vontade. Então as pessoas ficavam... É muito mais difícil ela se converter, né, porque elas ficavam ali presas numa doutrina, né, que não trazia paz, que não trazia alegria. Então que nós possamos, meus amados irmãos, buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele vai falar, né, no versículo 23, né, ele vai dizer ali que: ai de vós, escribas de fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado o principal preceito, a justiça, a misericórdia e a fé, né? Deves, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Entendeu? Então eles preservavam, eles davam, né, o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas eles deixavam de fazer o principal preceito, a justiça, a misericórdia e a fé, que é guardar o amor, praticar o amor, viver o amor, né? Eles estavam ligados no dízimo, só que eles desprezavam o principal, que é o amor. Então que nós possamos, né, guardar essa palavra no coração
Que Deus abençoe a vida de cada pessoa para a honra do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa nos dar sabedoria e que nós possamos estar sempre em comunhão, buscando o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus.